Estamos aqui com o Ronaldo Ferreira. Ronaldo é dono da agência 1, um dos grandes clientes do Rooftop 5, fez grandes eventos já conosco, mas principalmente o Ronaldo está aqui hoje para falar do South by Southwest, que é um eventaço que aconteceu nos Estados Unidos agora no mês de março. É um evento que ocorre desde 87, esse ano foi 72 mil pessoas tinha no evento que eu li. Eu não fui, infelizmente, o Ronaldo me chamou, a gente já fez algumas viagens juntos, eu queria muito ter ido nesse evento, mas infelizmente não deu. Aí eu fiz questão de chamar o Ronaldo para ele contar um pouco dessa experiência. Esse evento é um evento muito legal. E como o Ronaldo é um cara de evento, eu gostaria que ele falasse para a gente um pouco da perspectiva dele enquanto organizador de evento. Quer dizer, não é só você ter ido nesse evento, mas você viu o evento sendo organizado. Você é um cara que já fez grandes eventos. Então a gente queria transmitir um pouco para o nosso público essa ideia de o que é, da perspectiva de um organizador de evento como você, olhar um evento dessa magnitude. Essa é a primeira coisa que eu vou te perguntar. Segunda coisa que eu vou te perguntar, na perspectiva de participante. Esquece o Ronaldo organizador de evento, o Ronaldo que foi lá, pegou o avião e foi participar do evento. Isso vai ser interessantíssimo também. Fica com a gente. Terceira perspectiva, você foi lá atrás de conteúdo. Então eu vou te perguntar também que conteúdos, que aprendizado que você teve nesse evento. E por último, a gente vai perguntar, todo mundo que vai num evento desse tipo, procura fazer networking, procura conhecer pessoas, procura se enriquecer com contatos que você fez nesse evento. Vai ser a nossa quarta pergunta. Vamos embora começar na primeira, então? Bora. Vamos lá. Ronaldo, organizador de eventos, um dos principais de São Paulo com a sua agência. O que você viu de interessante nesse evento? Qual a magnitude dele? Acho que a primeira coisa que impressiona num evento assim é a gente perceber o investimento deles em comunicação, por exemplo. A questão do site, a questão do aplicativo, a questão do chatbot ou tudo que eles disponibilizam, porque é uma loucura, você fica... O que é o chatbot? O chatbot é usar a inteligência artificial de alguma forma para facilitar a nossa vida dentro de tanta informação. Pra você ter uma ideia, eu tinha que me preparar, e acho que a preparação é o primeiro ponto que a gente pensa num negócio desse, porque você tem cerca de 20 opções a cada hora. Se não se planejar, você está perdido. Então você está ferrado. Então o legal o chatbot te ajuda a dizer o seguinte, olha, você pode ir por aqui ou por ali, você dá uma palavra-chave e ele diz as opções, ao contrário de você ter que pesquisar praticamente... Mas ele fica onde? No site? Ele fica dentro do aplicativo. Tem um aplicativo próprio. Tem um aplicativo próprio e é preciso disso. Então, a primeira coisa que impressiona em termos de organização de eventos é que realmente os caras investem muito nisso. E é preciso, porque eles reúnem um mundo ali. Né? Daí você chega na cidade e aí é um pouco complicado e a gente passa a entender cada vez mais o nosso cliente, por exemplo, não tem voo direto para Austin aqui do Brasil. Então você gasta aí pelo menos 1 dia e meio, 2 para chegar lá e para voltar de lá. Quantos dias é o evento? O evento tem mais ou menos 7 dias, o que nos interessa mais que é a interatividade, porque depois tem filmes e tem música, mas assim, ele rola mais uns 5 dias, né, que é de 10 a 15 mais ou menos, né? Mas você precisa de 2 dias antes e 2 depois. Então assim, é bastante complicado o fato de você ter tanto tempo para se deslocar. A logística é complicada, mas enfim, é lá que acontecem as coisas, é lá que a gente precisa estar. O evento é na cidade inteira, não é num local específico? A cidade inteira, a cidade não é uma região da cidade, mas eu nunca vi cidade americana, eu não conhecia Austin, no Texas, mas eu nunca vi uma cidade assim, não é aquela coisa americana do consumo, você não tem lojas, não tem shopping, você tem praticamente hotéis, restaurantes e centro de convenções.
Então, a cidade, o evento funciona ali. Então, isso é uma coisa interessante, que a cidade consegue absorver tudo numa região. Mas, de qualquer forma... São 70 mil pessoas mesmo? É esse o número? Eu não tenho exatamente esse número. Eu sei que nós tínhamos a maior comunidade de brasileiros presentes, 1.300. Né? Então, assim, no Você evento... lembra aquele evento que a gente foi em Floripa, que tinha 5 mil pessoas no RD Summit? Eu fico imaginando uma coisa de 70 mil pessoas. Demais. Não, é realmente assustador. E aí eu não vou nem atravessar algumas coisas, que eu sei que eu vou falar um pouquinho do meu sentimento disso tudo daqui a pouco. Mas assim, primeira coisa que me chamou a atenção é o seguinte: a cidade da inovação do mundo é proibido o Uber. Então, praticamente, essa decisão meio arbitrária e política... É proibido ou foi proibido pro evento? Me parece que lá na cidade ele é liberado, é proibido e tal. Então, por algum motivo, o Uber não se entendeu com o governo local. E você tem até algumas alternativas, mas são alternativas mais complicadas, mais limitadas. Então, por exemplo, se deslocar na cidade era muito dispendioso e caro, né? Então, você ficava torcendo para estar na recepção do teu hotel, encontrar alguém para poder ir para lá, ou no aeroporto mesmo. Então, assim... impossível gastar menos que $20 para um deslocamento, impossível pensar em gastar menos que uns $70 por dia. Quer dizer, por mais que estivesse se preparado, tem muita coisa que ficou meio solto ainda. Muito solto. Porque de alguma forma, eu imaginava Austin um pouquinho menor, mais concentrado, uma coisa assim, sabe? A gente está em São Paulo, você sempre vai para um lugar desse imaginando assim, puta, eu vou ter isso tudo sob controle. Austin é muito ampla. Então, por exemplo, a região que eu estava num hotel, por exemplo, entre 3 e 4 milhas dali. Muita gente que estava comigo estava em hotéis a 6, 7 milhas dali, quer dizer, é muito longe. Você não consegue se deslocar assim rapidamente. Também não tem metrô para regiões o metrô fica mais nas regiões mais centrais. Então, assim, o engraçado foi perceber que naquela cidade que a gente precisava de Uber, mais que nunca, você não tinha. E é uma cidade que, pelo que você está falando, é totalmente voltada para eventos grandes. Sim, ela precisa ser, porque para ocupar aquilo lá precisa ter. E é muito engraçado, porque nesse momento, e aí eu vou passar um pouco o filme em várias vezes, que eu optei por estar de bike lá. Eu sou um biker. Eu adoro bike, então assim, eu optei por estar de bike, planejei isso, cheguei lá, loquei, com seguro e tudo. Dizem que é uma cidade meio perigosa, eu não tive problemas. É flat, é plano? É flat. Mas dizem que é como Chicago. Eu já fui assaltado de bicicleta em Chicago, no sentido, não assaltado, mas levaram a bike. E lá dizem que é uma cidade assim, eles roubam as bikes. Mas a minha bike tinha tanto telefone da empresa que locou que impossível, eu não tive problema nenhum e a cidade é muito friendly para bike. Então eu consegui, sei lá, gastei $150, pedalei pra caramba, emagreci 2 quilos, então foi demais. Mas chama atenção exatamente isso, você está num país de tantas possibilidades e o acesso é realmente complicado. Você, naquela hora de você se locomover, você dá uma tremida. E aí, chegando no centro de convenções, que é onde começa tudo, onde você tem que pegar credenciamento, e aí é um lugar maluco, você entra, até parece uma coisa pequena, mas aí você começa a andar, você percebe que aquilo é infinito, e ele fica mais ou menos rodeado de vários hotéis. Para você ir de um espaço para o outro, porque o festival ele é dividido em temas, cada hotel fica com um tema, isso gasta mais ou menos uns 15 minutos. E você tem intervalo de 30 minutos entre cada palestra. Os temas são música, cinema... Não, ainda não. Só sobre interatividade. Porque os primeiros dias são de interatividade. Então, os temas assim, eu quero falar de inovação, ou eu quero falar sobre inovações na área médica, eu quero falar de coisas mais técnicas. Eu sou um jornalista, por exemplo. Eu tenho uma praia. Uma trilha. Exatamente. Daí eu quero falar sobre inteligência artificial, é um lugar. Quero falar sobre VR, é outro lugar. Então, quando eu quero falar sobre storytelling, ou sobre mais comunicação e tal. Então, isso é legal porque ele fica meio setorizado, né? Então, quando você chega lá, você percebe o seguinte: quando o conteúdo é legal, quando você justifica que as pessoas venham ao seu evento por um conteúdo, todo o resto fica muito simples. Então, assim, nada de grandes estruturas, é tela, banner e claro, né? Desde que tudo funcione, é assim que tem. Então, você vê aqueles Pica das Galáxias, naquele auditório mega, e tem duas telas. Não tem grandes cosméticos. É isso. Apesar de ter muito patrocínio, né? Eu vi no site, tem patrocínio da Compal, né? Do evento. Tem patrocínio da Compal, mas não, você tem as marcas e tal, mas eu entendo que não deve ser uma coisa que sobre tanto, porque eles têm muitos, como chama quando você tem nas Olimpíadas os caras que
que os voluntários. Então você percebe que todo mundo que está ali nas salas, te recebendo, conferindo o teu crachá e tudo mais, eles são voluntários. Então você percebe que é uma organização meio assim, é meio compartilhado a gestão daquilo tudo para que se dê conta, afinal de contas você monopoliza uma cidade inteira. Né? Então eu acho que essa é uma tendência que a gente precisa entender aqui no Brasil, né? O conteúdo precisa estar legal, garanta isso. Estou olhando aqui no site, enquanto você está falando, estou aqui checando o site deles para ver essas coisas. Conferência, festival, exhibitions. Exatamente. Aí então você tem um trade show maravilhoso, enorme muito e tal. Tema, cara. É muita coisa. Então, assim, o que chama atenção em eventos a gente tem muita preocupação com comunicação prévia, com planejamento, com a questão de você facilitar as escolhas das pessoas, né? E ao mesmo tempo você tem uma preocupação mínima com impressionar em termos de grandes investimentos. Então, pra gente, provavelmente nós vamos fazer um evento assim no Brasil, a primeira preocupação nossa é que o negócio tinha que impressionar, né? Puta, vamos gastar... Não, é o lugar certo, né? E você ter conteúdo. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim. Tem telão para transmitir bem a imagem, tem um som que chega... Um som que funcione, para todo mundo, bem, tem um acesso fácil e tem lugar para todo mundo para assistir as palestras. Exatamente. Agora, uma coisa também que a gente não pode se esquecer, nos primeiros dias é o caos, porque você percebe que tudo foi planejado, mas é impossível você atender tanta gente num primeiro dia com credenciamento. As pessoas estão completamente zuretas, porque você não conhece a cidade, você não conhece os locais ainda, você não sabe de verdade quanto tempo você precisa se deslocar e você ainda você não tem o domínio do espaço físico. Então, assim, você percebe todo mundo comentando isso. E você percebe assim que aquele caos vai se transformando numa super normalidade depois do segundo dia. As coisas vão se ajeitando, as pessoas sabem para onde ir. Exatamente, mas aqui no Brasil a nossa tendência sabe, mesmo nossos clientes eles falam, poxa vida, eu não quero ver uma fila tal. Isso não acontece em lugar nenhum. O primeiro dia vai ter fila, o importante é que as pessoas... Aí você já está entrando na nossa segunda pergunta, mas mete o pau, é a sua experiência como participante do evento. O que você sentiu como... Mas eu acho que mesmo como organizador, a gente precisa entender o seguinte, que o que é importante é você mostrar progressos, né? Porque não tem problema que no primeiro momento que você abrir um buffet, que exista uma fila aparente. Agora é importante que essa fila ande rapidamente. E isso acontecia. E principalmente a partir do segundo, terceiro dia foi muito legal. Então, eu acho que o grande aprendizado é simplicidade e conteúdo. Você foi com mais gente? Eu fui sozinho, embora eu estava conectado com muita gente, porque eu participei de grupos de WhatsApp, eu fiz reuniões prévias no Cubo com gente experiente, né? Não eu sou virgem, né, desse evento, e até por isso é legal, porque eu também, além de ser virgem, eu não sou técnico, por ser um empresário já de 20 e poucos anos com uma empresa estabelecida, de médio porte e tal, às vezes você não tem tempo de se atualizar com tantas coisas. Então, o interesse foi exatamente isso. Foi para lá para ver o que estava acontecendo. Então, ótimo. Então, a gente vai pular um pouquinho dessa parte, depois a gente volta para essa parte de novo. O que é interessante perguntar justamente isso para o Ronaldo. O que te levou para lá? Eu queria que você falasse um pouco, Ronaldo, do momento que você está vivendo, o que você está fazendo na sua vida que te levou a buscar esse tipo de conteúdo, que te levou aos Estados Unidos, a Austin, para este festival, para este evento, falou assim, putz, eu acho que lá eu vou encontrar alguma coisa. Que coisa é essa que você estava buscando e que momento é esse que você está vivendo que precisa achar esse tipo de conteúdo? Explica um pouquinho para a nossa audiência. A agência, como eu disse, né, já está estabelecida tal, mas como tudo tem mudado, né, a gente percebe que todos os mercados estão mudando muito. Quando eu observo, por exemplo, o VR, né, eu fico pensando assim, o que a Disney vai ter que fazer? Calma. Fala com o nosso público o que é VR. Tá. Então nós estamos falando, por exemplo, desses óculos de realidade virtual em que você tem um filme 360 que passa dentro dele e que te transporta, por exemplo, eu fui para a África, dancei no meio de tribos, eu assisti uma aula na Índia super precária com um professor. Olhando no óculos, quer dizer, eu interagi, tive experiências maravilhosas, por exemplo, eu interagi com uma mulher que estava em Los Angeles, eu estava no Texas, ela me mostrou o gato dela, a gente passeou pela casa dela, sabe, tudo completamente normal, não fosse o fato de eu estar num estado, ela está em outro, entendeu? Então eu fico pensando o seguinte, como é que a Disney vai reinventar o seu negócio quando, dentro do meu quarto, com um óculos desse, eu posso ter a emoção de um desses grandes parques de Orlando, por exemplo, entendeu? Então, se a Disney vai ter problema com isso, né? Se a área médica, ou se
o nosso negócio com certeza vai mudar bastante. Então, na agência, a gente tomou a decisão dessa e de tantas outras. Nós já tomamos a seguinte decisão. Né? Eu tenho uma sócia que na agência, que é a Cláudia, e nós dois falamos, ela toca os negócios e eu preciso tentar reinventar. Sabe aquela brincadeira que eu preciso divulgar o meu negócio, mas tentando achar inovação disruptiva para poder tentar reinventar as possibilidades. E você percebeu que a realidade virtual é uma dessas tendências que são inexoráveis. Tendências, a inteligência artificial, os bots que precisam facilitar a nossa vida. E aí, a gente tem hoje uma startup também, uma startup de hospitalidade. E aí a startup, na verdade, me fez ir pro SXSW, que é como as pessoas comumente chamam o festival. Ela me fez ir para lá porque se eu quero participar desse mundo novo, ou se a gente precisa entender isso, você não precisa sair por aí batendo na cabeça, tem muitos atalhos, tem muita gente que já facilitou esse caminho. Você precisa só se predispor a estar nos lugares certos, a frequentar essas comunidades. Acho que tudo hoje é comunidade. Então, a minha busca para o SXSW, aliás, uma dica da Super Marina Miranda, que a gente conhece, que está sempre aí preocupada na inovação no futuro, martelando na nossa cabeça, você precisa estar junto, então ela pega na nossa mão, leva a gente por aí, e ela diz, você precisa estar lá, né? E aí isso me fez estar lá, mas falando agora, né, dessa segunda parte, como é que eu me senti como participante disso tudo, né? Foi uma coisa incrível, porque isso mexeu muito com a minha vida, mesmo antes de ir para lá, porque diante do investimento que é você ir para um festival desse, porque isso, como a Marina fala, Marina, você vai me quebrar. Posso fazer uma pergunta super indiscreta? Quanto você gastou no total? Você não é um cara que vai ficar em suíte presidencial. Claro, não, enfim. Claro. Mas assim, eu acho que complicado você pensar, eu acho que você gasta pelo menos uns 20 contos para estar lá. 20 mil reais. 20 mil reais, né? Eu acho assim... Entre avião, hospedagem... E por incrível que pareça, né? Você ir para lá ou você se inscrever para um negócio desse não é a parte mais cara. A parte mais cara é você entender que você vai estar no Rio de Janeiro no Réveillon. Então assim, para você botar sua cabecinha num travesseiro só para dormir, porque é a hora que você vai estar no hotel, difícil você gastar menos de R$1.000 por diária se você quiser ficar mais ou menos próximo de onde a coisa acontece. Então assim... Então você consegue participar... Quanto tempo você ficou lá mesmo? Você ficou todo 9 a 10 dias, né? Porque eu precisei ficar uns 5 dias durante a atividade, mais 2 para ir, 2 para voltar. Enfim. Você falou que depois começa a parte de filmes e aí começa a parte música. De filmes e música. Você ficou nessa parte também? Fiquei um pouquinho só, e daí muda tudo, porque daí o mood é completamente diferente e tal. Mas assim, a grande força, embora o festival não tenha começado com interatividade, ele começou com música. Você percebe que a interatividade já tomou, né, o business tomou conta de todo o negócio, então é bem forte. Qual a palestra mais interessante que você assistiu? Puta, foram muitas, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi essa coisa da inteligência artificial. Eu acho que foi muito legal sacar que as pessoas estão conduzindo esse tema de forma o seguinte... Nada de robô parecer humano, isso irrita a gente. Sabe essa coisa de você ligar pra net, aquela coisa, oi, olá, como se fosse o teu brother. Se fosse uma pessoa, mas você sabe que não é. Isso é muito chato. E aí, quem tá à frente disso tem consciência desse negócio. Eles dizem o seguinte, acabou essa fase da gente querer imitar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E tem coisas muito boas, né, que um robô pode fazer. Como, por exemplo, nos dá o que é de mais precioso, que é a economia de tempo. Então, um robô tem uma capacidade... muito além da nossa, de processar informações, organizar informações, guardar informações, é isso que um robô tem que fazer, né? Exemplo disso, por exemplo, são chatbots, por exemplo. Esse exemplo de chatbots, por exemplo, um delivery, né? Eu estava em casa, semana passada eu fui pedir uma pizza, uma coisa que todo mundo faz toda hora, e é comum ainda alguém atender e falar, só um minutinho. Quem está falando mesmo é o Ronaldo. O seu telefone é esse que você está usando, tal? O que você quer, né? Então, por exemplo, isso tudo é um processo que hoje nos irrita muito, porque, poxa, eu sou cliente de vocês, por que eu tenho que ligar, te dar um cadastro, confirmar alguma coisa que você vai me perguntar de novo por telefone, né? Por que você não sabe o meu gosto? Por que você tem que toda hora me deixar na dúvida, né? A gente é tão consciente dessas coisas. Na verdade, você quer coisas que te economizem tempo. Que economizem tempo. O tempo é a sua matéria-prima mais preciosa, né? Claro, ainda mais nesse mundo digital de hoje.
Mas, por exemplo, quando você resolve pedir uma pizza ou pedir alguma coisa, você tá sem tempo, com fome, querendo aquele negócio logo, entendeu? Então, o chatbot hoje é o seguinte, ele se comunica praticamente com imagens com você e diz o seguinte: oi, Ronaldo, já sei que você ligou, que legal que você ligou de novo, vai o de sempre? Então, assim, praticamente ele me dá um botão para dizer o seguinte: oi, Ronaldo, confirmo. Ronaldo, você costuma pedir meia primadonna, meia escarola, é isso mesmo de novo? Você quer mudar? Existe um certo aculturamento da pessoa para ela se habituar, né, a interagir com o robô, mas depois que a pessoa aprende isso, em 5 segundos a vida dela ganha um tempo precioso. Mas como a gente descobre, acho que foi uma das grandes insights, as grandes sacadas de lá, essa coisa de que uma imagem se comunica com você 60 mil vezes mais rápido do que qualquer palavra, qualquer texto, né? Você começa a perceber o seguinte: aquilo fala com você de imediato. Então, o quanto a gente é negligente quando a gente se comunica, porque a gente insiste às vezes em que o conteúdo tem que ser denso para ele ser levado a sério. E muitas vezes a gente precisa se comunicar rapidamente. Quando eu quero pedir alguma coisa... Ou que tem que ser escrito, né? Ou, como você falou, uma imagem comunica muito mais rápido. Tem gente que consome conteúdo de uma maneira mais escrita, de uma maneira mais visual, de uma maneira mais auditiva, né? E não sei se você viu isso acontecendo lá nos Estados Unidos, muito mais do que aqui, esse uso dos bots, né, dos robôs, para atender esse tipo de necessidade da pessoa, de economizar tempo e de absorver informações de várias maneiras diferentes. Você sentiu exemplos disso na pele rolando lá? É nítido. A questão das imagens... Mas você viu no evento ou você viu nos Estados Unidos de uma maneira geral? Assim? Não, no evento, porque o evento é tão intenso que você não tem tempo para nada, você fica pro evento, né? É uma maratona de 10 horas e ainda você tem que fazer networking depois, porque é uma das partes, né, que a gente vai falar. Então, assim, mas você percebe, por exemplo, que tudo é imagem. As apresentações, a gente sente uma falta doida às vezes de apresentações estruturadas, porque você tem o problema já da barreira da língua, você tem a barreira de um assunto que você não domina. Então, às vezes você quer o seguinte: puta, me mostra mais ou menos o processo. Não existe isso lá, né? É tudo assim. As apresentações são cheias de GIFs, é uma imagem atrás da outra, porque o tempo é curto, é muita coisa e eles precisam se comunicar com você. Mas essa parada, por exemplo, de usar a inteligência artificial, que primeiro a gente dá uma ajudadinha e depois ela aprende sozinha, por exemplo, num processo de treinamento de grandes exércitos comerciais, por exemplo, né? Pô, olha a diferença de você estar num trade, num ponto de venda de um supermercado, com um cara ali que precisa entender um manual de alguma coisa e ao mesmo tempo, pelo celular dele, pelo Messenger dele, consegue ter um bot que gamifica a forma que ele precisa atender alguma coisa, que deixa ele super ligado. Passar aquela informação para o cara que está interagindo com ele. Exatamente, a informação que ele precisa na hora. Então, se ele está ali arrumando um produto, ou tem que entender qualquer coisa sobre aquele produto, ele faz a pergunta e na hora ele tem a resposta sobre aquilo. Então, assim, é como se você garantisse que ele tivesse um atendimento 24 horas para aquele momento e que ele não precisasse folhear, ou passar, ou decorar qualquer coisa, porque ele tem tudo ali à mão. E de uma forma de qualidade e gostosa, né? Então, por exemplo, você tem usos infinitos, a gente podia ficar falando aqui 300 horas sobre isso, mas o importante é, como participante do evento, eu de alguma forma fui tocado por essas coisas, né? Coisas que não são nada grandiosas. Como eu me preparei muito para o evento, eu não tive tantas surpresas, porque, eu fiquei 10 dias, né? Eu enchi o saco de vários amigos, eu coloquei uns 10 amigos meus, amigos mentores, sabe? Me ajudando, falando: porra, eu vou pra lá, eu preciso de ajuda, eu preciso entender o que eu vou fazer. E mesmo assim, né? Vamos falar um pouco desses sentimentos assim, humanos, do FOMO, né? O FOMO é essa coisa de você, é o sentimento de você... FOMO, para quem está nos escutando, é Fear of Missing Out. Eles dizem que é uma das maiores fobias que a humanidade criou pelo excesso de informação que você tem disponível hoje, é o medo de você ficar de fora de alguma coisa. Eu imagino que num evento como esse... Não, bate muito forte, bate muito forte. Os 2 primeiros dias do evento, você fala assim: que raios eu estou fazendo aqui? Eu desperdicei tudo, eu fiz escolhas erradas. Por que eu não estou nessa fila? Essa fila é enorme, só eu não estou nessa fila. Quer dizer, e eu sequer coloquei isso na minha agenda como uma possibilidade. Quer dizer, eu analisei tudo errado, eu fiz tudo errado, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, é horrível esse sentimento, mas todo mundo te prepara para ele. Só que você não acredita, porque você se preparou, entendeu? E foda-se, não vai adiantar. É assim, o sentimento, até mesmo porque nós somos responsáveis. Eu não ia para um lugar desse, fazer um investimento desse,
para ficar lá de uma forma irresponsável, né? Então você vai com tudo calculado, né? Eu sou bem planejado, então assim, mas não adiantou nada. Os primeiros 2 dias você fala assim... Bateu o fomo forte. Eu vou embora daqui. Mas é interessante que muitas vezes você tem esse medo de perder as coisas pelo excesso de informação, mas assim, o que eu reparo muito nos eventos que acontecem aqui no Rooftop é que a gente vai ter o Path agora no mês de maio. Eu sei, vou estar aqui. Que é um evento mais ou menos... Muito, sim, é uma intenção. É uma muito miniatura de um South by Southwest, mas é um festival muito interessante porque são 3 dias também de eventos, que tem, sei lá, 120 palestras e que você tem que escolher. Sim. Você tem que falar, putz, eu vou nessa em detrimento dessa, mas se eu estiver nessa, será que eu estou perdendo alguma coisa? E o legal que do Path é que você pode, você viu 5 minutos, não é o seu interesse aquele tema, você levanta e sai e entra na outra. E é uma circulação de pessoas. Mas o que eu reparo, o que eu queria te perguntar, se você teve esse sentimento também, é que muitas vezes você está nessa fila grande, digamos, a fila grande para assistir aquela celebridade. Claro. E quando você, de repente, achou um lugar naquela fila e entrou para ver a celebridade, você repara que muitas vezes a celebridade não casa com o seu momento, com aquela sua necessidade, e que ele está falando coisas que não te tocam. Quer dizer, acontece com você isso também, quando você está num evento desse, que às vezes você descobre uma gema, uma gema que eu estou pensando, gema, é uma joia. Você tá pensando em inglês. Numa palestra pequena de um cara que te abre o olho para uma coisa que você nunca tinha pensado e que você passa 2 horas numa palestra de uma celebridade e ele fala coisas comuns que você já escutou 500 vezes. Acontece isso com você? Acontece. Eu acho que o FOMO vai desaparecendo quando você volta a ser você, no sentido de que você é um ser humano com discernimento para tomar decisões e que você planejou. Então, assim, e aí você começa a entender o seguinte, que esses picas das galáxias, ou essas celebridades maior, elas são, de alguma forma, fáceis de ser encontradas ou você ter acesso, né? É maravilhoso essa coisa democrática que a internet nos dá. Eu não preciso estar lá para ver, por exemplo, uma celebridade. Né? Essa celebridade eu encontro em vários em vídeos do TED. Ou às vezes no LinkedIn. No LinkedIn, às vezes você manda uma mensagem para uma celebridade e ele te responde. Ela te dá, e ela te dá todo acesso. Então, assim, você logo percebe o seguinte: peraí, eu tô aqui, eu tenho objetivos, eu tenho um negócio, eu tô aqui para descobrir algumas coisas. Então, assim, esses caras que eu vou ficar 2 horas numa fila para vê-los, né? Eu cheguei a sair de algumas palestras assim, porque eu falei, gente, mas isso é igual, porque muitas vezes tem uma coisa muito interessante que eu percebi lá, que é o seguinte: a maioria das coisas que eu escolhi, no fundo, eram painéis de discussão. E painel de discussão tem uma coisa muito legal, né? Que você tem um monte de gente que é assim, né? Você fala de inteligência artificial, você tem as pessoas da Europa, dos Estados Unidos, de todos os lugares, assim, que estão fazendo aquele negócio acontecer, que estão à frente de tudo. Só que eles são tão especialistas que aquela discussão tem um nível também que, assim, você não foi introduzido. Então você chega, você pega o bonde andando e aí você precisa pedalar bastante. Aceitou pra estar lá. Não. Então, assim, putz, você fala assim, eu não tô, às vezes, conseguindo rir da piada. Então, assim, alguma coisa tá esquisita, né? Eu precisava estar mais preparado. E aí você deseja aquela coisa de ter um PPT, né? Você fala, me dá um PPT, pelo amor de Deus. Você me dá 15 minutos antes para eu dar uma... Não, mas aí você descobre que é isso que você vai fazer na fila. As filas... Tinha uma coisa que passou a me tranquilizar também, de novo combatendo o FOMO, né? As filas não era mais perda de tempo. Como eu ia assistir um painel e eu sabia que ia ser um painel, eu começava a rodar um pouquinho por aquelas celebridades. E aí sim eu estava mais introduzido ao tema. Né? Isso no celular mesmo, checando. No celular ali, celular direto. Aliás, celular né, é a vida, né? O ar que você respira. Como tem o FOMO, como é que chama o medo de perder a bateria? Tem mas agora não. Tem alguma sigla para isso? Tem, mas assim, perdeu a bateria, você tá sem ar, você passa mal e tal. Mas depois vamos falar de algumas dicas finais ali. Mas assim, eu acho que quando você passa a fazer as suas escolhas, você percebe o seguinte: a celebridade eu não vou perder nunca, porque ela tá aí na rede. Mas assim, e aqueles notáveis que estão fazendo as coisas acontecer, como nós aqui, né? A gente toda hora tá inovando com coisas simples e mágicas que não depende mais, de novo, né? Não é fazer um evento grandioso no nosso negócio, mas é fazer o nosso negócio andar com uma visão diferente. Então, assim, eu comecei a prestar atenção mais nos temas do que nas celebridades.
Então aí as coisas começaram a se acalmar, né? E mesmo porque quando eu chegava no hotel à noite, aquela celebridade que eu perdi, puta, na hora a organização colocava para mim e eu conseguia achá-la, porque todo mundo falava, né? Nos nossos grupos é uma loucura. Aí o FOMO também acontece no grupo, né? Que fala, tô aqui em tal palestra, demais, puta, quem perdeu, perdeu tudo. Aí você fala, filho da mãe, né? Quer dizer, mas aí, porra, você vai lá, na hora você já assiste aquele negócio. Não, e se você quiser seguir essa celebridade, você tem 500 caminhos para ver o que esse cara tá falando na palestra, porque é o que ele fala o dia inteiro. Claro. Ele tá no YouTube, ele tá no... Claro, o cara é tão bom que ele já não se dá mais ao trabalho dos caras de mudar tão rapidamente. Teve um dos dias que de tanto seguir, né, que você sai de um hotel, vai pro outro, chega lá, a sala tá lotada, aí você fica desesperado, o que você vai escolher mais? Porque naquele espaço só tem aqueles assuntos, mas são de outros, sei lá, tópicos e tal. Então você precisa voltar, e aí você vai voltar para um outro lugar, você pode também pegar aquela sala vazia, por exemplo, storytelling. Storytelling era uma coisa que eu acho assim, que eu queria ver mais, só que as salas que tinham storytelling, ou a inovação, ou como é que nós vamos fazer isso nessa era digital que nós vivemos e tal, que é um assunto que não é tão disruptivo, porque ele é assim, como é que é o desenvolvimento de alguma coisa que nós temos hoje e que continua vivendo e que todo mundo tem interesse, por exemplo, e como é que isso vai evoluir? Eu não conseguia entrar nunca nas salas, porque as salas eram pequenas, eles entendiam, por exemplo, todo mundo está interessado naqueles assuntos mais de futuro. E não, a gente quer ser conduzido desse mundo para o mundo deles. Então, storytelling era uma frustração. Às vezes você está interessado no microconteúdo e não tem essa oportunidade. Ou então eu quero entender o seguinte, como é que eu vou sair daqui e ir para ali, né? Do lado B para o lado A para o lado B. Mas aí, teve uma tarde que eu precisava prestigiar alguns amigos que estavam fazendo esse festival, o Pet Acutia, em que você tem 20 slides, 20 segundos e você tem 6 minutos ali. Você tem 6 minutos para fazer 20 slides e cada um 20 segundos. Exatamente. Se você multiplicar 20 por 20, vai dar 6 minutos. Exatamente. Então, assim... É super interessante esse formato. É muito legal esse formato. formato. Foi um desses que a gente se conheceu. É verdade. A gente estava no Google, exatamente. Então, assim, o que foi muito legal nisso? Primeiro que isso ia me dar o famoso PPT estruturado. Né? Que isso já me agradava bastante. E segundo, que eu ia ver aquilo que eu queria. Como é que o mundo está resolvendo? Então, eu assisti 40 sessões seguidas em que você dividia, a cada 10 palestrantes era de um tema. 10 palestrantes falando de como é que é o design. Sempre no mesmo formato. Sempre no mesmo formato, na mesma sala. Cara, isso é muito interessante. Assim, é muito legal. Tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Não existe o cara fazer um negócio desse sem se preparar, porque ele tem slide, 20 segundos por cada slide, e ele tem que casar a fala dele com os 20 segundos de cada slide. E ele tem 20 slides. Então, se o cara não se preparar, ele morre, né? Então, é um storytelling. Você tem começo, meio e fim. Muito interessante. É muito legal. E o mais legal é que cada bloco de 10 era separado por um grande cluster, assim, tipo inovação, design, ou vamos falar sobre comunicação, ou sobre, sei lá, como é que isso tudo está interagindo com a parte social de cada um desses países. Então, foi muito legal observar isso, mas ao mesmo tempo, quando eu estava lá no quarto bloco, tem uma hora que você fica louco já, né? Aquele dia, eu lembro que eu saí daquele quarto bloco, sei lá, umas 5 da tarde, ou 4:30 por aí, e o negócio vai até umas 6, né, em palestras. Eu tive que ir embora dali. Eu peguei minha bike, fui pedalar. Puta, eu fui pra muito longe. Você tava com a cabeça doidinha. Cara, a cabeça tava louca. Porque era muita informação. Tem uma hora que você consegue formigar tudo, que você fala. Porque são tantas culturas e tanto jeito de pensar as coisas, né? E que aquilo te atrapalha um pouco. É muita informação. Lógico. Você precisa fazer a cabeça para poder absorver mais coisas. Vamos partir para os finalmente agora. Que dicas que você dá para as pessoas que querem talvez participar no ano que vem neste festival, que deve já ter data estabelecida, né? Imagino que sim, deve ser próxima, foi em março esse ano, deve ser em março do ano que vem também. Que dicas que você pode dar para as pessoas que querem participar? Então eu acho o seguinte, tem que se preparar, e eu acho que se preparar quer dizer o seguinte, se você quer ir, resolva logo, porque tudo fica nas mãos da organização, inclusive os hotéis. Então, assim, se você quer ficar perto e pagar o menos possível, você tem que estar na frente. Ou seja, uma antecedência possível melhor. Uma antecedência possível melhor. Nunca foi tão verdadeiro isso. Porque daí vai impactar no aéreo mais barato, vai impactar em você comprar um ticket mais barato, porque é como todos esses congressos atuais aí que a gente vai, né? Se você compra o primeiro lote, é sempre mais legal. Então, assim, mas nem é por isso não, porque acho que não cresce tanto, mas eu acho que é mais a questão de você estar bem localizado. Porque, assim, eu vou dizer uma coisa pra você. É exaustivo. É muito exaustivo você botar a tua mente pensando em assuntos que você não domina todo dia. Então, por exemplo, a gente fala de networking, né? Que esse é um evento que você vai para lá para fazer networking, né? Eu acho que quando você está no trade show, é mais fácil e tal. Mas assim, você fica tão exausto
que a vontade que você tem depois de ficar 6 horas... É não falar com ninguém, é não falar com ninguém, é bater a cabeça. Mesmo porque você Mas sempre teve algum tá contato lá... interessante que você fez nesse período que vai te ajudar no futuro? Vários contatos, por exemplo, a gente está com agora alguns grupos aí que estão fazendo isso que você está fazendo aqui agora, né? Que são pessoas que estão criando no Brasil, por exemplo, coworkings, que são do tamanho dos coworkings que a WeWork está trazendo para cá, entendeu? Então você descobre, principalmente nos grupos que a gente estava aqui da América Latina, porque eles têm essas coisas lá das comunidades, reúnem os latinos e tal, né? Então eu acho que no Trade Show você descobre como fazer negócios facilmente. E não é nem fazer negócio ali não, mas você percebe o que eles estão fazendo. É a área que tem os expositores. Geralmente as startups que são curadas para estar lá e tal. Então você tem assim, toda a iniciativa muito legal. Aí são todas as áreas juntas, porque o Trade Show fica no centro de convenções, né? Ali você tem tudo, você tem médicos, você tem indústria, você tem comunicação, você tem todas as... Todo mundo que está expondo para as pessoas circularem. Está expondo lá. E aí, muito negócio, não tem um número agora, mas você gira muito negócio, mas principalmente a possibilidade de você se conectar depois com essas pessoas, né? Pensa em tecnologia. Se eu quero uma solução de tecnologia, não tem muito tantas barreiras mais, né? Pô, o cara pode desenvolver meu aplicativo lá, por que eu preciso contratar alguém daqui? Então, assim, isso é bastante global, então isso é importante. Mas tem um lado que é assim, né? Ao mesmo tempo que você vai para lá para fazer relacionamento, é um evento muito solitário. Então isso foi uma coisa que bateu forte também, porque assim, pensa você num outlet, mentalidade brasileira, pensa você num outlet, com 1000 possibilidades, você está com 6 amiguinhos, né? Você tem 2 horas para fazer aquele outlet. Se você não se separa, não vai sair compra nenhuma. Então, a gente tem isso lá, né? Tipo, se você precisa estar sozinho, porque os seus assuntos interessam a você. E se eu tiver que escolher, puta, Marcelo, vamos ver uma coisa juntos? Negociar com o seu amigo para ver uma coisa que interessa a ele, mas não tanto a você, você perde um tempo tremendo. Não dá. Então, isso é meio solitário. E, por exemplo, uma das dicas que eu tenho, até mesmo por essa solidão toda, é o seguinte, é uma solidão até mesmo que você tá com um cara de um balcão do Starbucks, porque você não tem tempo, ou você não consegue prever quando você vai poder comer. Porque se você tem interesse, tem uma agenda, e não para na hora do almoço, né? E a gente no Brasil está acostumado, ainda meio acostumado, a gente já toma café, almoço e janta. Para tudo para almoçar. Acabou, não existe isso. Então assim... O americano já não tem você isso precisa no dia a dia, sacar, né? eles não têm, mas nós temos. Então assim, eu sou um menino de Goiás, né? Então assim, estou acostumado, como bem, tipo um arrozinho... O que mais tem me impressionado nos Estados Unidos ultimamente é o papel que o café da manhã tem desempenhado na rotina de trabalho dos americanos. É uma coisa impressionante. Todo mundo nos Estados Unidos usa o café da manhã para trabalhar, seja com networking, seja para fazer uma reunião, mas eles usam, a grande maioria das pessoas nas grandes cidades usam o café da manhã como parte da rotina de trabalho. Por isso viramos lá. Uma coisa impressionante, muito mais do que a gente. E olha que São Paulo a gente ainda é bom nisso, né? Em comida, em tudo. Mas assim, eu acho que uma dica é, vá com uma mochila, tenha sempre alguma coisa para beber ou comer, porque naquele momento mais legal que você pode bater aquela fome, que te desestrutura, vai acontecer uma coisa legal, vai acontecer uma coisa que você não pode sair da fila, que você não quer sair do auditório. Então assim, todo mundo não tem nenhuma frescura, abre, come ali na sala, tal, o cara abre às vezes uma comida mesmo e fica comendo. Então assim, dá para fazer as coisas. Acho assim, precisa comprar um chip local, não dá para sobreviver lá, porque você tem, é óbvio, a internet é perfeita, o Wi-Fi funciona maravilhosamente, mas você sai, você se desloca, e nesse momento você precisa de ajuda também. Então é legal você ter um chip, isso não é caro, isso é tranquilíssimo, $20 você resolve a tua vida. Acesso à internet bom para burro. Bom para burro demais, né? Bateria extra, e não pode ser essa Xing Lings, né? Você tem que levar pelo menos umas 2 baterias de qualidade, porque o que você mais vê são as pessoas suplicarem por uma tomada. Então, é maluco, você está debaixo de um telão, às vezes tal. Então, assim, precisa levar isso daí. Eu acho que, assim, é uma cidade bike-friendly total. Então, assim, as pessoas me assustaram um pouco dizendo da violência, que iam roubar tal. Não aconteceu nada disso. Eu me locomovia muito bem. Chove, né? A cidade, né? É uma época assim que é começo, se não me engano, começo de primavera. Então é uma coisa assim, eu fui para lá e aqui os canais de clima que a gente consulta dizendo que ia fazer 25, 26, 27 graus. Eu peguei 6 graus lá, assim, de manhã, tranquilamente todo dia, e eu de bike. Quer dizer, não é bom confiar muito, precisa levar roupa de frio, precisa levar roupa de chuva, né? Uma capa que é aquela que você se vira bem, dobra, bota na mochila, porque nada espera por você, é fantástico, assim, né? As sessões acontecem naquele horário, terminam naquele horário e tal, então, assim, isso dá um conforto muito grande, porque tá por tua conta participar ou não das coisas. Por isso você tem que ter comida, tem que ter internet, tem que ter... estar preparado. As coisas tem que estar preparado. A última coisa, você está com planos de proximamente participar de algum evento desse tipo? Esse ano você tem alguma coisa preparada em termos de evento? A gente tem o Rethink Business
da Marina em outubro, né? Não, tem essa viagem também que estão fazendo para a China agora, para uma feira mais ou menos como essa que a gente Você vai nessa? foi convidado. Não. Sabe... Essa da China é da Marina também, né? Que a Marina também está participando, te levando entender como funciona a inovação naquele distrito de Shenzhen, né? Exatamente, que seria o Silicon Valley deles lá na divisa ali com Hong Kong e tal. Você vai no RD Summit desse ano, que a gente foi ano passado juntos? Sabe que eu gostaria de ir de novo, embora tenha ali uma pegada meio comercial para RD e tal, mas eu acho que tem muita coisa legal lá também, gostaria de levar algumas pessoas da agência também. Eu acho que aquilo foi o que eu experimentei no Brasil, mais próximo do que é o festival que acontece em Austin. Então, eu acho assim, uma coisa que me fez também sensação até mesmo de participar de outras coisas fora, é de dar um pouco mais de valor para as coisas que acontecem aqui. Uma vez que a gente pode, pela internet, fazer essa curadoria, né, a gente tem informações legais no Brasil. E aí é muito mais barato. O tempo, principalmente o meu tempo, é muito precioso. Você tem empresa, você tem startup e tudo mais. Então eu não preciso ficar 10 dias fora. A China vai ser uma questão assim, né? Se o seu objetivo é consumir conteúdo de qualidade, dá para você fazer daqui do Brasil. Eu acho que dá para fazer aqui do Brasil e lógico, tendo esse acesso. Então assim, não tenho para esse ano a expectativa de fazer alguma coisa assim. Eu acho que eu preciso mais tentar trazer aquilo que eu aprendi pro meu negócio. E eu acho que dá para fazer, como você mesmo é um exemplo de empresário que consegue mover, né, de uma forma simples, mas mostrar esse movimento. Então, eu acho que é esse o caminho. É valorizar o que nós temos aqui e a gente tem coisas legais. Você só precisa, eu acho que assim, essa é uma dica legal. Você tem que participar dessas comunidades. Não fique em casa. Eu sempre digo o seguinte, quando você se dispõe a almoçar com alguém, a dividir com alguém alguma coisa, você jamais vai voltar para o ponto de partida como você era. Então, assim, abraça um pouco essa causa e entende que ela acontece em comunidades. O que pode sair de duas mentes pensando junto, vai saber, né? Vai saber, mas sempre é mais legal. Ronaldo, é sempre um prazer enorme conversar com você. Legal. Eu espero que o Ronaldo volte aqui nesse programa outras vezes para a gente falar de organização de eventos corporativos, que é a especialidade. A gente nem tocou nesse assunto hoje, porque o assunto era outro, mas eu espero que o Ronaldo volte em breve para a gente conversar sobre este assunto que é muito interessante para o nosso espaço, para o Rooftop 5 e para a sua agência, Agência 1, eu tenho certeza. Muito sucesso para você e obrigado por estar aqui com a gente hoje, Ronaldo. Obrigado. Valeu.